Eu tô rindo porque já é 4 de novembro e hoje, às 19 horas em ponto, eu vou receber aqui o professor Marcelo Abelha Rodrigues, que vai contar tudo pra gente sobre essa obra As Trentes, que, caso você não saiba, tem várias discussões rolando em cima do tema, que diz respeito a uma multa judicial, né? Olha, ele aí já está aqui conosco para nos contar um serial, né? Marcelo não passa um mês sem lançar um livro pela Foco, pós-doutorado em Direito Processual na Universidade de Lisboa, doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde eu estou como professor assistente ao professor Nelson Neri Júnior, e o currículo dele se estende por várias e várias linhas, mas vamos aproveitar esse tempo que a gente tem aqui com ele. Querido amigo Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigado por estar lançando essa obra magnífica aqui na Editora Foco. Diga lá, meu amigo. E aqui eu quero já dizer que quem estiver participando com a gente aí até o final, se tiver como a gente sortear, vou sortear um exemplar. Não sei se a Opa, gente, opa, como é que a gente faz esse sorteio, hein? quando a gente estiver quando a gente estiver no finalzinho, a gente Faz pensa uma numa. pergunta e o primeiro que responder, Coitado, o pessoal ainda vai ter que ficar para poder aprender. Vamos pensando aqui numa forma da gente encontrar. tá bom. Aí, de repente, eu não tenho como ver quais são as pessoas, mas as pessoas eu acho que a gente tem como identificar aí pelo nome, talvez. Mas, enfim, Vamos vamos lá. lá. Meu amigo, É, que obra bacana. Eu lembro que eu estudava as trends com Nelson Rosenwald, nosso querido Nelson, e assim, o tema tinha uma importância reservada, digamos assim, era uma inovação e tal, mas percebo hoje, pela leitura e pelas minhas pesquisas, para que a gente pudesse estar aqui junto, que o tema ganhou muita relevância, né, Marcelo? cara, é assim, eu venho estudando esse tema há muito tempo, e que como nossa conversa é sempre um bate-papo que só falta a batata frita e a cerveja, é o seguinte, eu vinha estudando esse tema há muito tempo, e de repente você sabe, meu filho está estudando na USP, fazendo Sim, mestrado na USP, e surgiu a possibilidade de eu fazer um pós-doutoramento na USP. Seria, maravilha. é mais um pós-doutoramento. E sob orientação de um grande amigo meu, que é o professor Flávio Yarchel, e vamos dizer assim, uma orientação prática também de um amigo meu, que é o Heitor Sica, dois nomes consagrados aí do processo no Brasil. E aí, como eu já vinha com esses estudos desenvolvidos na França, nos Estados Unidos e na Itália, em pesquisas feitas, eu resolvi aproveitar o que eu estava estudando e levei para o pós-doutoramento. Entendi. Eu ainda não terminei o pós-doutoramento, mas já é fruto desse trabalho desenvolvido durante esse quase um ano que eu já estou lá. Né? Na verdade, então eu juntei, vamos dizer assim, a fome com a vontade de comer. E aí, o meu tema especificamente do pós-doutoramento, minha tema de pesquisa é as treintes utilizadas para coerção de terceiros e colaboração com a justiça. Olha Só só que, que só interessante. que que são esses casos como emblemáticos aí de terceiros de plataforma digital que não cumprem decisões judiciais, não fornecem dados e etc., informações para que o processo desenvolva, muito comum hoje em dia isso, o meu tema era esse, só que, assim, como eu já vinha estudando há muito tempo as acidentes, eu resolvi escrever sobre tudo. Então, Sim, na verdade, eu escrevi sobre o regime jurídico total das astraentes no Brasil e com algumas pinceladas do direito estrangeiro. E, e nesse livro você tanto tem o regime jurídico das astraentes contra terceiros, tá. quanto o regime jurídico das astraentes envolvendo a própria parte, que é o caso mais comum de astraentes, que é quando o juiz fixa a multa para cumprimento de uma decisão judicial Exato. contra a própria parte, né? Que E é não o, pelo dever de colaboração. que é o exemplo clássico de Que é astraentes, o né? exemplo clássico, que é o exemplo clássico, está no 536 e 537 do Código de Processo. Perfeito. Então, assim, está um livro completo. Sobre o tema está um livro completo, né? E eu tentei, de alguma forma, sabe, Léo, trazer uma sistematização.
porque tem elementos das atraentes que são muito mal compreendidos, muito mal estudados. E tem uma coisa também que eu acho que foi muito interessante, é que quando você abre o livro, até você perceber que você está lendo um livro de direito, é meio doido, porque eu tive que frequentar aulas de psicanálise, psicologia, né? Eu contratei uma psicóloga e desenvolvi uma série de coisas, e uma outra psicóloga, que é amiga da família, acabou me ajudando muito para entender o mecanismo da ameaça. Como que a ameaça, tipo, como que o mecanismo de ameaça age no Léo e como que o mecanismo de ameaça age no E Marcelo Marcelo. e como age... Então, essas pessoas são diferentes. Tem gente que quando você ameaça, aí mesmo que ela fica teimosa e fala, agora eu não Embirra, né? vou. Agora eu não vou pagar de jeito nenhum. É isso aí. Então, como que o medo resultante da ameaça reflete no comportamento da pessoa? Como que o medo, por exemplo, tem medo que paralisa Sim. e tem medo que faz a pessoa agir. Então, assim, depois que você entra nesse universo, e aí vou para a filosofia. Então, eu percorri também os conceitos de filosofia para poder entender a questão da ameaça, a questão do medo na perspectiva humana. E assim, foi uma experiência, para fazer esse livro, foi uma experiência muito legal. Ele faz parte desse processo todo, que é o processo que envolve, inclusive, a experiência maravilhosa que eu estou tendo com esses professores lá, de frequentar, de participar das atividades, e que termina agora no começo de fevereiro, mas não com um livro, termina com uma espécie de relatório sobre o que foi feito. E o livro é uma coroação desse trabalho magnífico que eu venho desenvolvendo com esses dois professores aí que eu citei, que são muito importantes, foram decisivos aí em todo esse percurso. Tem sido, não acabou ainda. E Oxalá consiga dar tudo certo. Vai dar, você está doido. Marcelo, eu gostei demais dessa parte que você falou do tem medo que paralisa e tem medo que evolui, nesse poder de coerção estatal, e essa questão principalmente de você ter estudado a psicologia, o comportamento do credor. Em linhas gerais, é mais para positivo ou é mais para negativo? Qual que é a sua opinião? Assim, Léo, o Brasil, infelizmente, adotou uma posição sobre o tema que, assim, no meu entender, muito ruim. Tá. Por quê? Porque, tratando do caso das atraentes tradicionais, não contra terceiros, por colaboração, mas tratando desse caso especificamente, o Brasil adotou uma posição que, no meu modo de entender, traz um problema grave que é de litigância estratégica. O que eu explico? O credor passa a ser mais interessado em obter o crédito das atraentes do que propriamente a O bem obrigação jurídico. que as atraentes serviriam para cumprimento. Eu ia te perguntar isso. Ou seja, na verdade, me parece que, considerando as peculiaridades que o Brasil tem, seria muito melhor que o Brasil tivesse adotado o modelo germânico das atraentes. Um modelo em que todo o dinheiro vai para o Estado. Ou seja, um modelo em que as atraentes, com a violação da ordem judicial, ela implica numa violação do próprio poder estatal. Tá. E aí, necessariamente, o maior atingido é o próprio Estado, e por isso o crédito iria para... Só que lá é um pouco mais rigoroso, porque dependendo da segunda ordem já pode levar para a prisão, né? Mas Olha, assim, não precisaria adotar isso tudo. Agora, no Brasil, a gente adotou uma posição que é a posição, por exemplo, da França, só que a França tem mecanismos como as astraentes provisórias, diferentes das nossas aqui, que permitem uma manipulação sem tirar a força das astraentes. Então, no meu modo de entender, o Brasil errou e não foi culpa de quem fez o projeto de lei. Isso tudo está narrado no livro. O projeto de lei ficou muito bem feito. O Brasil tentou seguir uma posição que é a posição portuguesa, que é dividir até um percentual, um valor para ir para o credor e acima disso para o Estado. Mas isso acabou não vingando no processo legislativo, acabou que passou para o credor esse dinheiro. E aí esse dinheiro acaba sendo um prêmio, porque ele não é indenização.
ele não é ato atentatório à dignidade da justiça. Ele não Então, ele é o quê? Ele entra como se fosse um prêmio, entendeu? É uma coisa assim, ontologicamente falando, não há lastro jurídico que justificasse esse prêmio, ou seja, ele não é uma indenização por... Teria que ir para o Estado, não teria que ir para o credor, a não ser que se dissesse, não, isso aqui é uma forma de indenizar o sujeito pela demora do tempo irrazoável do processo, inventando aqui uma solução. Sim. Que é como eu já vi alguns julgados dizendo isso, que no nosso entender é uma contribuição de lege ferenda. Lege lata não é isso. Então, mesmo na França, onde foi, aspas, criado o Instituto na jurisprudência francesa, os próprios autores franceses têm muita dificuldade de aceitar essa distinção com a natureza indenizatória, com a natureza sancionatória. Sancionatória punitiva. Exatamente. Então, assim, esse é um... Só que isso no Brasil, talvez pela cultura do brasileiro, isso tem um reflexo muito ruim. Por quê? Porque o credor ele não faz o menor esforço para poder obter o seu crédito, o seu direito, e fica alimentando as atraentes como, tipo, passa a ser cobiçar as atraentes, exatamente. Sim. E, por outro lado, o Poder Judiciário, sabendo disso, ele acaba, no final das contas, tirando toda a força das atraentes na medida em que ele sabe, você está tendo um locupletamento ilícito, então eu vou tirar. Que é justamente a questão da modulação, né? Exatamente. Aí ela nunca tem você nunca tem uma certeza de que as atraentes realmente vingarão. Ou seja, o sujeito pode ficar sem cumprir e a multa ficar muito elevada e chegar lá na frente nos tribunais superiores, justamente porque está elevado e justamente porque ele não cumpriu, ele acaba tendo uma redução por ela estar exorbitante e seria um prêmio indevido para o credor cujo valor da obrigação... Assim, eu como advogado, já peguei casos de obrigações cujo valor era... vou dar exemplos aqui, o valor de R$220 mil e o valor das atraentes de 80 milhões. Muito melhor não cumprir, né? Também quero. Porque vai alimentando o dia a dia. Assim, e teve você que me acompanha há muito tempo, em 2021, eu integrei um grupo de juristas que foi convocados pelo CNJ para fazer modificações no Código de Processo. E nós apresentamos, eram 10 juristas, se não me engano, uma série de modificações. Uma das modificações foi justamente lá em 2021, coordenados pelo ministro Belize, lá em 2021, foi sugerir algo que podia mudar muito a realidade das atraentes, uma coisa muito simples, que era o juiz, quando fixasse a multa, ele fixasse também, não só o dia a partir do qual ela incide, que é terminado o prazo para cumprimento da decisão, incide a multa. Tudo bem, o dies a quo está definido, mas ele dissesse também, olha, o dies adquem, essa multa vai ficar até 2 meses e meio, por exemplo, depois do início, e aí volta para mim, para que eu reavalie e amplie, ou modifique, ou arrume outra decisão. Ou seja, seria muito menos traumático se você tivesse uma multa cujo período de incidência dela não fosse ad infinitum, como diz o código, que fosse, o juiz modulasse termo adquem, termo ad quo e termo adquem. E aí, volta para mim, concluso. E aí ele reavalia, seja para aumentar, seja para tirar a multa, mas aí a multa já, nesse período, seria devida e poderia ser efetivamente exigida, né? Enfim. Mas o livro tá bem denso, todos os livro completo, é o mais completo sobre o tema. Sim. Marcelo, na sua visão prática, você deu exemplo da jurisprudência portuguesa, alemã, qual seria o melhor caminho a ser adotado numa linha prática? Ou seja, o STJ já tem uma decisão ali de modulação e tal, mas para onde você acha que poderia caminhar, seguindo, por exemplo, esse exemplo que você deu agora? Qual seria a visão mais concreta para o Brasil, né? Eu acho que a primeira coisa seria cada juiz fixar um termo final.
para que ele pudesse voltar e reavaliar. Essa foi uma sugestão que eu fiz no 537, está lá no anteprojeto que a gente apresentou. Isso já seria uma pequena, e o que não está impeditivo do juiz fazer hoje. Sim. Ele já poderia fazer hoje. Só ia colocar expresso, né? Essa é a primeira coisa que eu acho que poderia fazer. Uma outra mudança dependeria de alteração legislativa, que é justamente o beneficiário ser o credor, que eu acho que isso é muito ruim do jeito que está e poderia seguir o modelo português, que era o modelo inicialmente pensado aqui pelo projeto do Código de Processo. Então, fixar um limite, que ou seria o próprio limite da obrigação, né, o valor da obrigação, e acima disso para o próprio Estado. Ou adotar a posição que essa me parece a mais correta, que seria de que isso seria devido para o Estado e que essa multa não tivesse diferença da multa voltada contra terceiros, que é pelo dever de colaboração com a Justiça. Ou seja, seriam todas as multas fruto do contempt of court. E aí não teria distinção, seria punitiva, iria para o Estado, porque da forma como ela foi construída no 537, ela dá mais importância ao não cumprimento da obrigação do que ao não cumprimento da decisão na qual a obrigação está prevista. É sutil, mas é como ela existe hoje. A multa do 536, voltada contra a parte, o que se protege em primeiro lugar é o adimplemento, e não a decisão que manda adimplir. Porque se fosse a decisão que manda adimplir, seria ato atentatório à dignidade da justiça, e aí cairia dentro daquelas hipóteses lá de medidas de contempt of court. E acho que essa seria, assim, se eu pudesse, se eu tivesse uma varinha de condão, ou fosse um gênio da lâmpada, eu faria, isso já seria, mudaria substancialmente a multa no Brasil, né? Olha só, Marcelo, para quem está vendo a gente em reprise ou pelo Spotify, eu vou fazer aquele sobrevoo rápido sobre o seu sumário, que também pode ser conhecido lá no site do Editora Foco, baixando a degustação da obra. O livro é dividido em duas partes, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se eu não estou enganado. Não estou enganado. Sendo a primeira parte aquilo que você disse, que era a pessoa começa a ler o livro e vai ter dificuldade de entender que, de repente, se trata de um livro sobre acidentes. Mas é o fundamento da coação estatal no processo. Capítulo 1, liberdade de agir. Capítulo 2, a coação. Capítulo 3, o poder de coação estatal por meio do processo judicial. O 4, você me interrompa se quiser, o poder geral de efetivação de cumprimento de deveres processuais. O capítulo 5 e último, não, penúltimo dessa parte, os meios de execução, e o capítulo 6, a atuação estatal executiva dos deveres processuais. Ou seja, tal como você disse, é uma parte introdutória antes da gente falar propriamente de astrentes, que é a parte 2, que começa com capítulo 1, astrentes, conceitos, distinções e comparações. Capítulo 2, astrentes do direito brasileiro. 3, astrentes e seu cabimento. 4, astrentes, aspectos fundamentais. Capítulo 5, astrentes e recursos. Capítulo 6, execução dos créditos astrentes. Capítulo 6, esse. O 7, impugnação por cumprimento de sentença das astrentes. 8º, astrentes, estabilidade, revisão e rescisão. 9º, comportamento das partes no contexto das astrentes. E o capítulo 10, encerrando essa parte 2, precedentes sobre multa coercitiva. E você traz a análise da súmula 410 do STJ, 743 do tema repetitivo, também do STJ, e o 706, a súmula 372 e o tema 98 do STJ. Ou seja, o livro com um cunho processual pesadíssimo, né? Bem pesado. Bem pesado mesmo. Completo. Tá bem. Eu fico pensando assim, eu fiquei muito doido escrevendo isso. Eu dormia muito pouco, ficava pela madrugada, onde eu ia, andava de avião para os lados, para as palestras, ia com o computador escrevendo. As pessoas só. Teve um amigo meu até que encontrou comigo e eu andava com isso aqui, do jeito que eu estou aqui, né? E com o computador, andando com o computador aberto.
aonde eu sentava, eu escrevia. E minha mulher, às vezes, até viagem de lazer, ela falava, você vai ficar doido e vai deixar a gente doido. Eu não dirigia, eu andava no banco do lado, ela dirigindo e eu digitando. Assim, realmente é um negócio... A minha vida passou a ser... Eu comecei aqui dentro de casa a pensar, meu Deus, a nossa psicologia aqui dentro de casa é toda com base no método da punição, da coerção, né? Pensa bem, a gente foi educado Sim. assim, né? Se você não fizer isso, você vai ser punido daquele modo. Exatamente, né? Então, é bem interessante porque você começa a fazer uma incursão na própria pedagogia. Toda a pedagogia ela foi construída em cima disso, né? E quando você começa a questionar, tem uma coisa que eu acho bem interessante também na Alemanha, é que na Itália também é muito assim, não se dá as trainings como se dá aqui no Brasil. Não existe, a França não, mas aqui no Brasil, as trainings virou uma panaceia. E acho que na Alemanha, por exemplo, você só usa as trainings, só pode ter as trainings, se você tiver uma obrigação, desculpa, infungível. Se ela for realizável de outra forma, não cabe às trainings, não tem essa possibilidade, porque isso é uma medida de coerção que afeta a liberdade do ser humano. Por isso, um dos capítulos é justamente a coerção e a liberdade, né? As astraentes, elas modulam o seu agir. Elas não eliminam a liberdade, mas elas modulam o seu agir. Então, é bem... Acho que o Brasil, as astraentes passaram a ser utilizadas de uma forma muito, muito rasa, muito superficial, como se todas as situações justificassem as atraentes. Não se procura saber se o sujeito tem condição financeira, não procura saber quem são os diretores da empresa, para saber qual é o ponto fraco, se realmente é a questão financeira, de repente uma exposição da imagem poderia levar ao cumprimento. Enfim, me parece assim que se tornou muito mais fácil usar a multa do que outras medidas Para que o conteúdo tivesse bom coercitivas, fim. exatamente. Sim. Eu fiquei muito curioso para saber a questão depois, eu te pergunto depois, dessa questão dos processos, que você mencionou ali, da dificuldade de execução de alguns processos. Ai, agora esqueci. Eu lembro já, vou rever a live aqui e pego. Marcelo, antes da gente encerrar, se eu não estou enganado, são 8 livros lançados pela Foco, não é? A gente tem a Proteção Jurídica da Flora, que a gente tem que se reencontrar aqui para falar, a Tríplice Responsabilidade, Ação Civil Pública e Meio Ambiente, Execução por Quantia Certa contra devedor solvente, das lives mais bacanas que a gente já fez, Responsabilidade patrimonial pelo inadimplemento das obrigações, suspensão de segurança, livro profundo. Até agora eu estou refletindo sobre aquela live. Manual de Execução Civil, que é o livro mais completo do Brasil. E agora as trends que você compra, todos com Marcelo Abelha 20 lá no site da Foco, garantindo 20% de desconto. O Marcelo já tem uma categoria dele no site da Foco, já é uma instituição aqui dentro, que vê mais obras, a gente adora E vem, porque né? isso. E vem, você está sabendo, vai fazendo um pré-release aqui. Já mandei para Roberta, Roberta e para Geórgia o manual da penhora. sensacional. Então, o primeiro livro no Brasil que trata da penhora, só da penhora. E só Então, para lembrar ao jovem advogado que Marcelo advoga, então você está comprando um manual prático de acidentes, um manual prático de penhora, um manual prático de proteção jurídica da flora. Então, é benefício puro. Mas, querido, as palavras finais são suas, é sempre um prazer enorme te encontrar, é muito conhecimento, eu fico assim, arrepiado para não perder nada, para não falar nenhuma besteira, porque eu te considero uma sumidade. Então, as palavras finais são suas. Léo, para mim é uma alegria te reencontrar ainda aqui por vídeo. Oportunamente a gente vai poder se abraçar, enfim, Se Deus conhecê-lo quiser. pessoalmente. E estar fazendo essa divulgação é muito importante para mim, é uma forma de eu divulgar a editora, de me divulgar, de divulgar a obra. A nossa intenção, eu até costumo dizer, é quase que romântica, eu quero é que o livro seja lido, eu quero que as pessoas reflitam, que as pessoas pensem. Obviamente que ninguém precisa concordar, mas a ideia, quem me conhece como 33 anos aí, quando professor, raiz, professor de sala de aula, Verdade. é fomentar a reflexão.
Amanhã, por exemplo, nós temos um evento só sobre as treintes no STJ, que eu estou coordenando. Nós vamos ter uma participação ímpar, que vai ser o próprio ministro Moura Ribeiro, que vai abrir o evento. Legal. Então, nós vamos ter... Eu fiz questão de selecionar professores que escreveram sobre as treintes, nem todos, infelizmente, mas escreveram textos importantes. Vamos ter o Eduardo Talamini, vamos ter o Sérgio Cruz Arenhart, nós vamos ter Alexandre Freitas Câmara. Uau, manda um abraço para o Alexandre. Então, só craques que vão participar desse tema que é as treintes, que é um tema importantíssimo. Não é à toa que o STJ está efervescente em relação a temas e discussões envolvendo as treintes. Então, verdade. Para mim é uma alegria estar aqui com você. Agradeço àqueles que vieram, de alguma forma estiveram, passaram. E o sorteio eu vou pedir para você olhar o nome dos 18 e escolher aí um desses que estão aí. Vou rodar para cima e para baixo, vou parar aleatoriamente, vou até fechar o olho, parei aqui. Flávio Lagaça. Resolvido. Se o Flávio tiver aí, faz um favor para a gente, Flávio, manda um direct no Léo da Foco. Ou manda para mim também. Ou para o Marcelo, e a gente vai pegar seus dados. Então, Flávio Lagaça, por favor, faça contato para que a gente possa enviar o livro para você. Querido Valeu, Marcelo, querido. Obrigado por tudo, sempre sucesso. Boa viagem para você então amanhã. Que Valeu, seja um querido. evento espetacular. Um abraço, viu? Fica com Deus. Outro. Fiquem todos com Deus e com saúde. Até o nosso próximo encontro. Obrigado a Valeu. todos. Tchau, tchau.